Feche os seus olhos, abre a sua boca e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Peça que Ele venha abrir os seus ouvidos. Peça que Ele venha abrir os seus olhos para você ver as promessas de Deus na sua vida. Peça a Deus para que Ele venha abrir o seu coração, para que você venha receber o melhor dEle nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, quero tanto ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, quero tanto ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Declara, igreja. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho
sede, eu tenho fome, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar, sim, Senhor, outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Aleluias. Toda honra e toda glória seja ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Adora o Senhor com aplausos. Amém. Gostaria de chamar aqui a irmã Ju. Aqui em cima, aqui embaixo. Embaixo. Ayla, vem aqui. Já ora por ela. Aleluias. Vamos entregar, né, a serva do Senhor, que não venha ela falar para nós, mas que ela venha ser um instrumento de Deus para alimentar as nossas vidas nessa noite. Vamos nos colocar de pé em reverência ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, nós colocamos, meu Pai, a vida da sua serva nas suas mãos, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, fazer dela um instrumento, meu Pai, para ti. E que nada aqui, Deus, venha servir para ela, Senhor Jesus, mas sim para a tua glória, meu Pai. E que a boca dela, meu Pai, seja agora uma boca santa, para que venha ser bênção sobre as nossas vidas derramadas, meu Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria que todo mundo sentasse daqui, pode ser, Rubens? Todo mundo sentasse, quem vem para frente, eu queria todo mundo aqui nas primeiras cadeiras. Vamos deixar o Senhor falar com a gente, né? A palavra de hoje. Amém? Para a igreja que ainda não me conhece, meu nome é Juliane, mais conhecida como a Ju. Sou evangélica, tem 16 anos que eu me converti, sou da Catedral da Família do Garavelo Parque. E meu pastor costuma dizer que eu sou a filha mais velha, a nega da família, né? Todo mundo é morena, eu sou a branca da igreja, então eu sou a nega. E eu agradeço a oportunidade que o Rubens me deu desde já, de estar aqui na casa do Senhor para trazer a palavra. E eu gostaria que todos pudessem abrir as Bíblias, lá em Gálatas. Gálatas vem depois de 2 Coríntios, no Novo Testamento. Gálatas 2, 19. Nós estaremos lendo Gálatas 2, 19, só a parte B. Todo mundo encontrou? Gálatas 2, versículo 19.
diz o seguinte: estou crucificado com Cristo. Pode se assentar a igreja. Hoje eu vou falar sobre a cruz de Jesus. E eu gostaria muito de interagir com vocês, tá? Eu quero que vocês, se tiver alguma dúvida, me pergunte. Eu quero estar falando com vocês. Vocês têm a liberdade de me perguntar se tiver dúvida, se surgir, né, algum desentendimento de compreensão. Eu quero que vocês me perguntem. Mas o que significa a cruz? Alguém? Alguém? Eu vou chamar. Obrigada. Bom, eu vou responder, né, já que ninguém quis, né? Para muitos, até mesmo dentro da igreja, a cruz significa só apenas um objeto que a gente pendura no pescoço ou na orelha. E mesmo a gente, que nós temos discernimento da palavra do Senhor, às vezes não passa de um simples objeto, né? E aí eu fico pensando, qual que é o peso que a verdadeira cruz tem na minha vida, tem na sua vida? O que eu realmente entendo sobre a mensagem da cruz? E eu cheguei numa compreensão, queridos, que o problema nosso maior é a gente dar atenção mais ao símbolo da cruz do que o que foi realmente feito nela, né? Há mais ou menos 19 séculos atrás. E milhões de pessoas, até mesmo por superstição, né? Eu não quero ofender ninguém, se existe algum católico aqui que faz o sinal da cruz, ou que tem uma cruz em casa, mas só vai resolver você fazer o sinal da cruz ou ter uma cruz em casa se você tem convicção que você foi crucificado com Jesus naquele dia em que ele morreu. E qualquer um que andar com essa cruz no pescoço, eu tenho uma cruz guardada lá na minha casa, uma bijuteria que eu ganhei, mas para mim ela só significa realmente a cruz porque eu sei que Jesus morreu, que Jesus sofreu nela para me dar vida. E ela só tem sentido, queridos, por causa de Jesus. Se muitas pessoas acreditam que você tendo uma cruz em casa, ou de pendurada no carro, ou em casa, ou fazendo o sinal da cruz, vai afastar o mal, vai afastar as potestades, e não é bem assim. Porque quem faz o inimigo se afastar de nós é o poder de Jesus, aquele que foi pregado na cruz. O que eu acho mais engraçado é que Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, eu e você, que somos salvos, é poder de Deus. Porque o poder não está em você exibir a cruz, o poder ele está em como você vai falar da cruz, em como você vai expor a cruz de Jesus. E a mensagem da cruz, às vezes, ela não tem forma, né? Às vezes a gente fala assim, bom, Jesus foi crucificado, Jesus morreu numa cruz e no terceiro dia ele ressuscitou. Às vezes até para a gente a compreensão ela é meia comprimida, né? Ela é meio difícil, mas o fato é que o que choca mais é saber que o que mais importava, que o que mais importa na íntegra, dentro da palavra do Senhor, não é a cruz. Engraçado, né, Rubens? Que o que mais importa, que o que mais importou antigamente não foi a cruz, não foi a cruz de madeira, a cruz que as pessoas morriam nela. Foi o fato de Jesus ter morrido e derramado o seu sangue nela. Foi Jesus ter derramado o seu sangue. Eu queria que a igreja pudesse abrir a Bíblia em Levíticos, está lá bem depois de Êxodo, para ler um versículo. Levíticos 17:11. Vou estar lendo aqui também.
alguém de vocês puder levantar e ler para mim em voz alta, por favor? Então, queridos, o que era essencial nas nossas vidas, o que é essencial hoje, não é a cruz. Foi o sangue que Jesus derramou naquele dia, por mim e por você, que tem a santidade de nos dar poder, de nos dar autoridade. Porque o sangue de Jesus, ele veio, ele tinha que ser derramado para ele cumprir a profecia relacionada sobre a morte de um Messias, que seria Jesus. Então, isso tudo, não é, a cruz, na realidade, ela não é insignificante para a gente. Porque o que eu quero dizer é que o que tem significado para a gente foi o sangue de Jesus. Mas a cruz, ela é significante sim, porque a cruz que Jesus foi pregado, ela tem vários significados. Ela é reveladora, porque a cruz vai mostrar para a gente a malignidade do homem e o poder e o amor de Deus. Primeiro, porque imagina vocês, uma pessoa ser pregada numa cruz, ser açoitada, ser zombada, morrer lentamente, esgotando sangue, apanhando. Era a pior morte que podia existir. E eu acho que até hoje você ser humilhado, sabe? É uma morte humilhante, dolorosa. Você ser humilhado. Imagina você carregando uma cruz de madeira pesadíssima, andando por toda uma cidade, sofrendo humilhação de ver pessoas que você conhece, pessoas que você evangelizou, vendo você naquele estado. É aí que mostra, sabe? Que a corrupção, a maldade do nosso próprio coração. Porque eu tenho certeza que muitos que acompanharam Jesus na sua caminhada, no seu crescimento, estavam lá vendo ele ser crucificado. Muitos tiveram pesar, mas outros nem tanto. Outros não sofreram com ele, não crucificaram com ele. A cruz também revela a bondade, em contraste com o ódio a Jesus, né? O Senhor da nossa glória. Porque Jesus, ele poderia simplesmente acabar com toda a terra com uma só palavra. Mas ao contrário disso, ele preferiu ser açoitado, ser zombado, ser machucado, para nos dar a sua prova de amor, para nos dar a salvação. A cruz, ela prova também que existe perdão, porque a morte de Jesus, ela é a prova irrefutável disso. Porque Jesus, alguém tinha que morrer. A profecia foi lançada que o filho que seria o Messias viria nesse mundo, sofreria as consequências para nos trazer salvação e perdão. Então ele se tornou carne, ele se tornou vida como nós, e ele aceitou a condição que Deus, o nosso Pai, deu para ele, que seria morrer nessa cruz, porque o pecado, ele tem que ter punição. E não existe outra forma de pagar esse pecado por nós. Porque imagina, a gente já viu pela Bíblia tantas histórias que Deus, com a sua infinita bondade, tentou ainda sanar do mundo toda potestade, todo pecado, toda incredulidade. Né? Então, assim, só a morte do Messias, o derramamento do seu sangue, poderia trazer para a gente hoje, há milhões de anos depois, milhões de séculos depois, o pecado estaria debaixo dos nossos pés e ele traria a vitória da cruz, né? E ao mesmo tempo que às vezes a gente fala tanto, sabe, queridos, que a gente fala tanto sobre ressurreição, de glória, uns vai para um lado e fala, eu vou morar com o Senhor. Outros vai para o lado e fala, eu vou ser próspero. Outros vai para o outro lado e fala, eu adoro o Senhor, eu sou verdadeiro adorador. Mas quantos de nós tem falado para o vizinho, coleguinha do lado, que Jesus morreu?
falar da verdade da cruz, porque a verdade ela é dolorosa. A verdade ela dói. Por isso que ela tem que ser dita. E muitas vezes até nós, eu falo por mim, às vezes que eu vou pregar, eu tento colocar uma palavra mais bonita. Porque nós como cristãos, nós temos que dar o exemplo, nós temos que falar coisas que vêm do trono do Senhor. A gente não pode expor o nosso Deus com qualquer palavra. E muitas vezes a gente arruma arranjo, a gente arruma um rótulo diferente, a gente canta sobre a cruz. A gente às vezes se prostra diante de uma cruz para pregar para os nossos amigos, para os nossos parentes, mas de uma forma que não venha chocar eles. O que é pior de tudo, a gente tenta disfarçar a cruz. Mas como a palavra do Senhor fala, que a gente não pode confrontar um pecador com seus próprios erros, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim com principados e potestades. Então, todas as vezes que a gente for proferir a palavra do Senhor sobre a verdadeira mensagem da cruz, nós temos que ser realistas, porque nós vamos lidar com consequências, com pessoas que não têm revelação da palavra. Então nós temos que ter a palavra viva dentro do nosso coração. A palavra do Senhor é muito clara, queridos, quando ela fala que a gente só fala, que a nossa boca só fala quando o nosso coração está cheio. E quando o nosso coração está cheio da palavra do Senhor, a gente vai lá e prega, e fala com autoridade, e fala com poder, e derrama do Senhor sobre as vidas, e transforma uma simples palavra que a gente estava tentando mudar, para não ofender o nosso querido, nosso amigo. A gente transforma em revelação. E é aí que entra o poder do Senhor. Porque a velha cruz, ela matou homens. Mas a nova cruz, aquela que a gente tem pregado hoje em dia, ela tem entretendo. A velha cruz, ela existiu para condenar. E a nova cruz hoje ela diverte. A velha cruz, ela destruiu a confiança. Muitos confiavam em Jesus, muitos confiavam que ele jamais seria crucificado. Mas a nova cruz, ela prega, ela ensina sobre uma confiança na nossa carne. E a nossa carne muitas vezes se prostra. A nossa carne muitas vezes, ela canta, ela se curva, ela faz gestos para a cruz, para a nova cruz. Mas que teimosamente a gente coloca no nosso ser que a nossa nova cruz não vai carregar a antiga cruz. Que a nossa nova cruz não vai se render aos pés de Jesus da velha cruz. A cruz, ela foi criada para crucificar e matar aqueles que eram pregados nela. Antigamente, a cruz de madeira, ela foi feita para isso. Para pegar todas as pessoas que praticavam algum delito na cidade e eles pagarem pelos seus pecados, pelos seus atos irresponsáveis. E o Evangelho do Senhor, a Bíblia, ela veio para nos trazer a cruz, para a gente crucificar o nosso eu, para matar o nosso eu, para deixar de lado o que existia no nosso ser antes da gente se converter, que infelizmente a gente carrega a vida inteira. Então a cruz, ela foi feita para isso. E a gente só pode afirmar com convicção que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, se um dia a gente tiver a certeza que lá atrás a gente morreu com Jesus, que a gente foi pregado numa cruz, que a gente foi açoitado, humilhado, castigado numa cruz, passando por tudo aquilo que ele passou. Porque, gente, só um morto pode dizer que ele foi ressuscitado. Porque como que um vivo vai falar, aleluia, eu ressuscitei, se ele não estiver morto? Como que nós vamos dizer que a gente foi ressuscitado com Cristo, se a gente não tiver morrido com ele no dia que ele foi crucificado? Oh, aleluias. Paulo declara que em Cristo o crente está crucificado para o mundo e o mundo para ele. Vocês têm noção disso?
Eu estou crucificado com Cristo. Eu passei tudo que Cristo passou. E eu estou crucificada para o mundo e o mundo para mim. Eu não sirvo mais para o mundo. Eu não sirvo mais para o mundo e o mundo jamais deve servir para mim. Este mundo, gente, odiou. Esse mundo crucificou a quem a gente diz todos os dias, aqui na igreja, em casa, onde a gente vê, que nós amamos a Cristo. De certa forma, nós ajudamos a crucificar o Senhor, sabe? E nós temos que assumir uma posição. Se nós estamos crucificados com Cristo, verdadeiramente, se a gente morreu e ressuscitou no terceiro dia junto com Ele, ou se a gente faz parte do mundo que crucificou o Senhor. Não, eu só ajudei a açoitar, eu só ajudei a humilhar, eu ajudei só a zombar do meu Senhor. Paulo, ele reconheceu muito, sabe, a respeito da crucificação do Senhor. Paulo reconheceu que o meu eu, o seu eu, ele foi crucificado, mas que ainda nós temos escolhas a serem feitas na nossa vida particular, na nossa vida secular, na nossa vida com Cristo. E aí eu faço a pergunta, então, por que eu estou crucificado com Cristo, se eu ainda tenho escolhas no meu dia a dia? Como que eu possuo essa vontade? Eu tenho vontade de morrer com Cristo, para dizer que eu sou ressuscitada? Ou eu tenho vontade de simplesmente falar, não, eu crucifiquei o Senhor. Mas lá em Romanos 6, no versículo 11 fala, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso é bem tremendo, queridos, porque às vezes, a gente que está diante da presença do Senhor, às vezes, eu falo por mim mesma, tenho uma filha de 4 anos que é uma bênção, que às vezes ela me tira a paciência, que dá vontade de clamar o sangue do Cordeiro. E aí é nessa hora que eu falo, se eu estou crucificada com Cristo ou não. É numa hora que a gente está dentro do ônibus lotado, que daí vem, né, aqueles abençoados e te joga para um lado, te joga para o outro, te assalta dentro do ônibus, que você vai ter a convicção se você está crucificado com Cristo ou não. Porque a cruz de Jesus, ela é maior nas nossas vidas. A cruz, para nós, somente nós cristãos, ela tem várias finalidades. Como eu já falei, a cruz, ela é reveladora, porque ela mostra a bondade do Senhor, ela mostra o perdão, né? E ela mostra também coisas que talvez a gente não parou para perceber, que é sobre a redenção do Senhor Jesus. Nós temos que pregar para todo mundo que graças a Deus a gente já foi redimido, lavado e comprado pelo sangue de Jesus, que derramou naquela cruz por nós. E o sangue de Jesus, ele está apto a qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Muita gente fala, eu não vou para aquela igreja porque lá só tem mentiroso, porque lá as pessoas roubam, porque lá o fulano de tal que estava traficando ontem está lá. Mas o sangue de Jesus é para essas pessoas, é para mim, é para você e para quem mais quiser. O sangue de Jesus não é para quem já é salvo, o sangue de Jesus não é para quem é puro. Porque se a gente fosse realmente puro, nós estaríamos na glória com o Senhor nesse momento, né? Agora, a cruz para nós, ela significa 4 coisas. A primeira, ela significa paz com Deus. Porque a penalidade, tudo já foi pago por Jesus naquele dia. A segunda coisa significa amor. Como o amor? O amor indo de mim para Deus, que tem que ser real e verdadeiro, e o amor vindo de Deus para mim, por meio daquele que nos amou primeiro, que foi Jesus, né? E quanto mais a gente ama Jesus, quanto mais a gente se esforça para fazer o melhor para Ele, mais esse amor aumenta, mais essa misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. Terceiro,
nós temos descanso. Porque hoje nós vivemos num mundo em que nós lutamos, corremos, batalhamos nosso dia a dia. E graças a Deus, graças a Jesus, que além de tantas lutas que a gente tem de levantar, trabalhar, estudar e tanta coisa que a gente é tentado, sabe? Nós temos a fé que nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos ser tentados, nós não precisamos ser testados, porque alguém já passou por isso por nós. Alguém já teve essa consequência por nós. E quarto, queridos, que na cruz nós temos fé. Porque depois que Paulo declarou que estava crucificado com Cristo, ele acrescentou lá no versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia, Jesus. Quer dizer, então, que agora que eu sou justa, que Jesus me justificou numa cruz, eu vou viver por fé. Mas e quem não é? Quem não tem essa justificação? Quem não crê nisso? Ele vai colocar a fé dele aonde? No homem? Sendo que a Bíblia mesmo fala que maldito o homem que confia no homem? Ou você vai colocar sua fé no seu carro? Ou você vai colocar no seu animal de estimação que não pode fazer nada por você? Ou você vai colocar num objeto que não fala, que não anda, que não derrama milagres na sua vida? Aonde? Se você não é justificado no Senhor, aonde que você vai colocar a sua fé? Não tem lugar nenhum. Muitos vivem na incerteza e com receio e com medo de tudo, perder, em falhar. Em pensar assim, se eu não tiver uma casa linda, maravilhosa, um carro importado, um trabalho bom, andar alinhado, o que vai ser de mim? Aonde que eu vou ter minha fé? Muitos voltam as costas para Deus por esse motivo. Mas eu quero dizer uma coisa, existe uma finalidade à cruz. A cruz, ela é abençoada, porque ela nos livra de toda essa insegurança. Jesus Cristo jamais será crucificado novamente. E nem mesmo aqueles que consideram, que têm convicção, que têm a certeza, a fé, que naquele dia foi crucificado com o Senhor, também será novamente. Porque João 19:30 fala, Jesus exclamou com triunfo, está consumado. Se está consumado, então para que eu vou desistir da minha fé com Deus? Para que eu vou entregar o meu bem precioso, que são as gotas de sangue de Jesus que derramou naquela cruz, a um homem, a um objeto, a um problema, alguma dificuldade? Queridos, prestem atenção. Imaginem vocês hoje tendo que ser crucificado numa cruz, perfurada as mãos, os pés, machucado de cima e embaixo, apanhado, sendo humilhado. Vocês não têm noção, nem um grão de areia, o que Jesus passou por nós. O que Jesus entendeu que significaria a cruz hoje para a gente. Sabe, eu tenho certeza que naquele dia, Jesus expiou a culpa de todos os nossos pecados e que Ele abriu a porta do céu para mim, que abriu a porta do céu para você, e que Ele fez tudo isso por simplesmente amor. E mesmo que se na terra existisse só uma pessoa, Ele passaria por tudo que Ele passou
de novo por apenas uma pessoa, porque ele amava. E ele derramaria o seu sangue, ele beberia vinagre, ele seria pregado numa cruz de novo, ele deixaria os pais dele, a família dele, porque Jesus teve família. Tudo para morrer por uma só pessoa, por amor. Por amor. Amor incondicional que eu não seria capaz. Eu não seria capaz de morrer por ninguém. Eu não seria capaz de dar a minha vida por ninguém. Mas Jesus fez isso por mim, fez isso por você. E eu quero dizer que Jesus, ele se esvaziou. Que Jesus assumiu a forma de servo. Que ele tornou-se semelhante ao homem. Que ele foi reconhecido em figura humana. Que ele humilhou a si mesmo. Que ele tornou-se obediente até a morte. Ele obedeceu à vontade do Pai.